Fala pessoal, Shalom ao coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. E hoje eu quero te convidar para abrir sua Bíblia comigo no Salmo número 25, versículo 14. Você que está com a gente aqui pela primeira vez, te convido primeiramente a se inscrever no canal e segundamente a estar conosco aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Vamos lá, gente? Salmo número 25, versículo 14. Esse salmo aqui, por curiosidade, antes de lê-lo, olha que interessante. Eu lembro de ter pregado esse salmo na escola em que eu frequentava ainda, ensino médio, ensino fundamental. E eu preguei esse salmo aqui num momento para toda a escola, tinha todas as turmas ali. Se não me falha a memória, talvez minha memória falhe, mas eu acho que foi tipo numa segunda-feira, onde a gente cantava o hino, todo mundo. E aí tive a oportunidade ali de fazer uma oração e dar uma palavra que a diretora pediu. Tiago, vem aqui, faz uma oração aqui. E dei uma palavra rápida e eu falei sobre esse versículo. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Daqui a pouco eu vou ler novamente, mas eu lembro que um amigo querido, né, tornou-se um amigo querido, na época eu não tinha muita intimidade, ele se aproximou de mim justamente porque eu preguei essa palavra e ele disse que Deus falou no coração dele. Era alguém que estava afastado na época, mas voltou para o Senhor. Hoje eu confesso que eu perdi contato com ele, né? Mas então não sei como é que ele tá, mas espero que esteja bem. Mas estou me lembrando aqui agora, exatamente agora. Nem lembrei antes de programar esse versículo aqui. Estou lembrando agora dessa situação. E que bom, né? Saber que tem história nesse versículo aqui. Mas vamos lá, Salmo número 25, verso 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Mais uma vez, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Olha só, primeira coisa, gente, essa palavra temer, né, os que o temem, esse temor aqui, ele é muito mal compreendido por várias pessoas. Há quem entenda que temor aqui tem a ver com medo, e não tem nada a ver com isso. Deus não quer que você tenha medo dele. É claro que Deus ele é poderoso o suficiente para, no estralar de dedos, fazer a gente desaparecer. Deus pode emitir um juízo sobre toda a terra e fazer toda a criação desaparecer. Porém, a gente não precisa ter medo de Deus, porque o poder de Deus está fundamentado no coração de Deus. Entende? Conhecendo o coração de Deus, eu estou descansado. Eu sei que ele não vai usar aquilo para minha destruição, e sim para minha salvação. Porque a palavra de Deus me revelou o coração dele. Então, temor aqui passa longe de ser medo. Temor aqui, gente, é reverência, tá bom? Eu até estou prometendo nos últimos dias a gente fazer novamente a saga, eu vou falar saga, a saga de Provérbios, né? A série em Provérbios, de Provérbios, 31 dias em Provérbios, a gente vai refazer essa série. E quando nós falamos de Provérbios, logo no início tem lá, né? O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. E alguém se pergunta, Tiago, afinal de contas, então, o que é esse temor? Temor, gente, é reverência. É quando você leva em conta a pessoa de Deus. De modo prático, é isso. Você leva em conta a pessoa de Deus. Então, esse temor do Senhor não é você ter medo, ter pânico. Ai, meu Deus, será que Deus vai me punir? Não, é você entender o seguinte, olha, o que é que Deus pensa dessa minha decisão? O que é que Deus pensa desse meu sentimento? O que é que Deus pensa desse meu pensamento? O que Deus pensa dessa minha ação? Eu temo a ele, eu tenho uma reverência a ele, eu levo ele em conta. E levo ele em conta mais do que tudo. Esse é o certo. É você levar Deus em conta mais do que qualquer opinião contrária a isso. Pode ser da pessoa mais importante do mundo para você, mas Deus precisa estar em primeiro lugar. Ele é o avalista. Ele está ali que ele vai avalizar, dar o aval para tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa. É óbvio que todos nós erramos e pecamos, mas se você perceber bem, os nossos erros e pecados, eles acontecem justamente quando a gente não teme a Deus, quando a gente não leva a Deus em conta. Às vezes, até sabendo o que é certo, a gente passa por cima do mandamento de Deus e isso é uma perda de temor. Então, primeira coisa, você saber o que é temor. A segunda coisa nesse versículo aqui é você entender que Deus tem segredos. Deus tem segredos. Primeiro de tudo, gente, perdoe a voz, tá? Tá um pouco, enfim. Primeiro de tudo,
A gente precisa entender que não tem como nós sabermos tudo o que Deus pensa, tudo o que Deus fala, tudo o que Deus faz. Não tem como. A plenitude de Deus não cabe no nosso cérebro, a nossa estrutura não suporta. O que Deus nos revela é o suficiente para a gente se relacionar com Ele, para a gente desenvolver o nosso caráter, para a gente frutificar, crescer, certo? Então, algumas pessoas me perguntam: olha, Tiago, eu tenho curiosidade sobre essa questão do criacionismo, evolucionismo, tenho curiosidade sobre o dilúvio. O que é que você acha, Tiago, dos dinossauros? Existiram? Não existiram? Se existiram, o que é que a Bíblia fala sobre os dinossauros? Do que é feito o firmamento, as estrelas, algumas questões científicas. E, bom, para algumas coisas dessas, nós temos resposta na teologia, respostas claras. Para outras coisas, nós temos cogitações. E para outras coisas, a gente não faz ideia. E aí você se pergunta assim, mas Thiago, e aí? Não faz ideia? Então, como é que Deus se explica? Gente, Deus não precisa se explicar para a gente. Tá? Primeiro de tudo, Deus não precisa se explicar. Segundo, o fato de eu não saber não significa que não tenha um motivo, não significa que não tenha uma explicação. O fato de eu não saber só significa que eu não sei, entendeu? Ponto final. Eu lembro que certa vez teve um certo debate entre um cristão e um ateu. E o ateu estava indo muito bem no debate, estava ganhando o debate, o ateu muito mais desenvolto, estudou muito mais. O cristão não estava tão preparado para aquela conversa. E aí algumas pessoas ficaram dizendo: tá vendo aí? Deus não existe. O ateu provou que Deus não existe. Eu refleti naquilo. Não, a única coisa que o ateu provou é que ele sabe argumentar melhor que o cristão. O cristão não tem. Ninguém tem a obrigação de saber tudo, de todos os meandros, de todos os detalhes da teologia. Não existe isso, gente. Se alguém perguntar, já que você sabe tudo, eu passo muito longe de saber tudo, mas muito, 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 muito longe mesmo. E isso só mostra que eu não sei, entende? Na aula que eu dou na comunidade do discipulado sobre a Trindade, por exemplo, eu dou um exemplo, perdão, a redundância, né? Por exemplo, eu dou um exemplo sobre a Trindade para você entender o que é a Trindade. O exemplo, ele ajuda a clarear o que é a Trindade. Porém, a Trindade é teologicamente um mistério, porque é algo que não cabe na nossa mente, a gente não tem estrutura para entender racionalmente a Trindade. Agora, é claro que estudando a palavra de Deus, você vai ter paz no seu coração sobre isso e você vai ter aquilo solidificado dentro de você, mesmo que você não consiga explicar para outra pessoa. Às vezes você não tem a capacidade linguística para explicar. Às vezes você não tem um argumento correto. Você não conseguiu construir ali o entendimento de modo simples. Mas aquilo não muda o fato de que Deus existe, de que Deus é poderoso, de que existem muitas nuances sobre isso. Então, primeiro de tudo, a gente nunca vai saber tudo sobre Deus. Agora, dentro do que a gente pode saber sobre Deus e do que Deus nos revela, nós temos ali algumas coisas que estão encaixadas justamente no Salmo 25:14. Deus tem segredos. E ele não revela esses segredos para todo mundo aleatoriamente. Isso aí a gente vê claro no ministério de Jesus na Terra, quando Jesus ele sempre estava ali constantemente ensinando por parábolas. Isso não é só uma dúvida minha ou sua, não. Os próprios discípulos perguntaram assim: Senhor, mestre, por que você ensina por parábolas? E Jesus explicou. Jesus respondeu. Essa semana uma pessoa me perguntou isso, eu disse: vamos lá para a Bíblia. Jesus respondeu por que ele falava por parábolas. E Jesus falava assim: olha, eu falo por parábolas porque tem alguns mistérios, alguns segredos do reino de Deus que eu não quero que todo mundo saiba. É só para vocês. Então, a gente sabe hoje porque a gente tem acesso aos escritos dos discípulos. Mas naquele momento, Jesus não queria que todo mundo soubesse de tudo, não. Tinha um anúncio da salvação, um anúncio do arrependimento, mas tinha algumas dinâmicas do reino de Deus que Jesus só falava para aqueles discípulos mais próximos, aquele grupo de 12 discípulos ali, e algumas experiências que Jesus viveu, por exemplo, a da transfiguração, né, onde Jesus aparece glorificado antes de sua morte, essa ele só passa com 3 discípulos. Dos 12, tinha aquele núcleo de 3 ali que eram mais íntimos ainda, e a estes, Jesus revela uma faceta mais profunda ainda dele. Então Deus tem segredos, tá?
E, Tiago, como é que eu faço para acessar esses segredos? Então, tem níveis de intimidade que só são acessíveis para quem decide viver em santidade, em temor. Agora, qual é a questão? Quando eu ensino isso, a pessoa que é carnal vai pensar assim: olha, vou começar a orar, vou começar a jejuar para ter acesso aos segredos de Deus. Não funciona assim. Quando você cumpre ali as disciplinas espirituais para bater um mérito, para ter uma meta, perdão, ou para ter poder, eu quero poder, quero poder, quero poder. Você quer muito ter o poder de Deus, no teu coração não está alinhado com Deus, a coisa não funciona. Na verdade, eu vou falar aqui agora, tá bom? Uma grande chave de ensinamento espiritual. Quem pegar, pegou, meu irmão. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu já vou ter falado em toda a minha vida. Vai parecer tão simples que você vai, talvez não dê tanta importância. Mas para você ter acesso aos segredos de Deus, a sua mente tem que funcionar na mesma dinâmica da mente de Deus. Quanto mais a sua mente, quanto mais o seu coração estão alinhados com a forma de Deus pensar e sentir, mais acesso aos segredos de Deus você tem, certo? Então, por exemplo, a palavra segredo aqui nesse salmo, no hebraico é sod, né? S-O-D. E SOD, claro, no alfabeto ocidental, né? O alfabeto hebraico seria tem outros são outras letras, mas enfim, a palavra sod, esse termo hebraico, ele significa conselhos íntimos. Então assim, os conselhos íntimos de Deus, ele revela para os que o temem. E essa expressão temor já é a chave do que você precisa entender. Temer a Deus é estar profundamente alinhado com ele. Temer a Deus é estar profundamente alinhado com ele. Vou te dar um exemplo que vai fazer você entender perfeitamente isso aqui. Existem bênçãos que se tornam maldição na vida de alguém. Como assim, Tiago? Quando alguém recebe uma bênção onde essa pessoa não tem estrutura para lidar com a bênção. Eu sempre uso o exemplo da Mega Sena, né? Porque todo mundo sonha em ganhar na Mega Sena. E realmente, quando a pessoa ganha na Mega Sena, ela deu um salto ali da noite pro dia. Ela saiu da miséria, da pobreza e foi para a extrema riqueza. Né? Claro que tem pessoas, meu Deus, tem gente que é muito mais rica do que um prêmio de Mega Sena. Mas no Brasil, você tá melhor do que 99,99999% das pessoas. Quando uma pessoa ganha na Mega Sena, ela tem uma mudança de condição. Se eu abrir o aplicativo do meu banco aqui, ó, no celular, tem um saldo. Aí ganhei na Mega Sena, ganhei milhões, de vez. Eu mudei a condição. Saí da classe X para a classe Y. Podia comprar comida tal, agora eu posso comprar outra comida. Podia frequentar tal restaurante, agora eu posso frequentar qualquer restaurante. Tem uma casa assim, agora eu posso comprar casa em qualquer lugar. Eu mudei a condição. Mas, se a minha mentalidade não estiver transformada, aquilo vai se tornar uma maldição na minha vida. Porque eu não tenho estrutura emocional para poder lidar com aquele nível de bênção. Entende? O pessoal até brinca, né? Deus, se tu quiseres, teu filho está pronto. E, na verdade, a gente acha que está pronto, mas está pronto coisa nenhuma. Então, a gente não pode... eu peguei esse exemplo da bênção. A gente não pode querer ter os segredos de Deus sem ter uma estrutura de mente e de coração que estão aptos para lidar com aquela revelação. Uma coisa é o poder de Deus, outra coisa é o coração de Deus. Você conhece alguma pessoa, um homem ou mulher de Deus que é muito usado por Deus, mas o coração está desalinhado com Deus? Pois bem, isso acaba se tornando uma maldição para a pessoa e para quem cerca a pessoa. Porque ela sai ali ferindo, machucando, abusando, usurpando, sabe? Se torna um lobo em pele de cordeiro, se torna um falso profeta, muitas vezes, falsa profetisa. Por quê? Porque ela tem ali o poder sobrenatural, mas não tem o coração de Deus. Entende? Então, os segredos, os conselhos íntimos de Deus, é para quem tem intimidade, porque é na intimidade que o seu coração vai sendo transformado. Interessante, rapaz, que de vez em quando aparecem algumas pessoas para mim. Enfim, né? Vou tentar falar de uma forma aqui que, enfim. Aparecem algumas pessoas para mim e falam assim: Tiago, eu quero ser pastor, me ensina a ser pastor. Eu falo, que loucura é essa? Como assim? Eu quero ser, me ensina a ser. Então, como é que você faz? Calma. Eu não quero te passar método nenhum, não, querido. Não quero te passar manha nenhuma, não. Não tem método, não tem manha. Primeiro nasce no coração. E essa transformação de coração
essa transferência de coração, o próprio Deus fala assim, eu darei ao meu povo um novo coração. Essa transferência de coração, ela não parece tão saborosa no início. Você pensa, pô, coração, véio, cheio de boleto pra pagar, negócio de coração, cheio de coração, não sei o que e tal. Meu irmão, quero meu milagre. Cadê meu milagre? Cadê minha bênção? Isso só mostra que a sua mente e seu coração estão completamente longe de Deus. Você não tá nem aí para Deus. Se Deus atender seus pedidos, você nunca mais procura Deus na vida. Porque você não quer Deus. Você quer as bênçãos. Eu tô falando aqui, se você está se encaixando nisso, começa a pedir misericórdia a Deus. Começa a se arrepender. E começa a verdadeiramente alinhar o teu coração com Deus. Conforme o teu coração vai sendo alinhado profundamente com Deus, você vai pensando como Deus pensa, você vai sentindo como Deus sente. Aquilo vai dando para você uma estrutura para você lidar com o poder de Deus. E a partir daquilo você se torna uma grande bênção. Então, os segredos de Deus é para quem verdadeiramente o teme. Agora, pode ser que uma pessoa até minta para mim e disfarce bem, né? Assim, Thiago, eu na verdade só quero o seu conhecimento. Rapaz, você pregou ali, falou aquela palavra, aquele significado, eu não sabia, mudou minha vida. Me ensina aí a estudar a Bíblia, que nem você estuda, que eu quero conhecimento. E pode ser que a pessoa disfarce para mim. Não tem problema, eu vou pregar a palavra de Deus para todo mundo. Mas e Deus se conhece o teu coração? Deus se conhece o mais profundo dos seus sentimentos, das suas intenções. Será que a gente consegue enganar Deus? É claro que não. Entende? Então, se você quer de fato, ter os segredos de Deus na sua vida, você precisa saber, você precisa correr atrás de Deus e não dos segredos dele. Porque uma vez que você tem a Deus, uma vez que Deus te tem, aí, meu amigo, você vai ter acesso aos segredos, aos conselhos íntimos, ao poder, ao favor, ao caráter de Deus. Porque agora você vai ter estrutura para lidar com o poder de Deus na sua vida. Você entende? Então, pra gente fechar aqui, que a garganta, rapaz, tá uma luta chatíssima essa garganta. Mas vamos lá. Tem uma anotação que eu fiz aqui, eu quero fechar com você, que é o seguinte. A, a confiança, ela nasce em ambientes de segurança e de respeito, né? Quanto mais você tem um ambiente ali de segurança, de respeito, você vai crescendo em confiança. Estou falando de ser humano para ser humano mesmo. Com Deus é a mesma coisa. Para que a gente desenvolva esse relacionamento com Deus, a gente precisa ter um nível de intimidade e de entrega exclusiva para Deus. Você pode ter vários colegas de trabalho, você pode ter vários amigos no WhatsApp, você pode ter até alguns amigos íntimos. 2, 3, 4. É difícil você ter mais de 4 ou 5 amigos íntimos. É íntimo mesmo. Conhece tudo da sua vida que você pode contar ali. Você conta na palma da mão. E é normal isso, tá, gente? Não tem negócio de, porque o mundo ninguém presta. Não, é normal isso. Amigo íntimo mesmo, você conta na palma da mão. Mas existe um nível de relacionamento que requer exclusividade. Você vai casar com alguém, opa, é o sim para uma pessoa e é o não para todas as outras. É exclusividade. Aquela pessoa agora ela vai conviver com você num nível de intimidade, de exclusividade que nenhuma outra pessoa tem. Entende? Então estou falando de níveis de relacionamentos. E curiosamente a Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo. Então Deus, ele nos convida para nós termos esse relacionamento com Jesus de exclusividade, onde apenas Deus senta no trono do nosso coração. A declaração de fé de Israel é assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Às vezes a gente tem outros deuses também no nosso coração. Deuses diversos. Às vezes o nosso Deus é o nosso próprio ego, é a nossa imagem, é um vício que a gente tem, é um impulso que está descontrolado, uma série de coisas que acabam governando a nossa vida, quando na verdade Deus deveria governar. Então você quer ter intimidade com Deus mesmo? Primeiro, entrega a sua vida para Deus, de verdade. Segundo, começa a desenvolver essa intimidade dele. Terceiro, você vai se apaixonando pelo caráter de Deus. Caráter de Deus. Uma vez que você vai se apaixonando pelo caráter de Deus, o seu caráter vai sendo transformado e você vai tendo estrutura para finalmente lidar com os segredos de Deus. Eu quero fechar aqui, gente, dizendo que conhecer a aliança é conhecer o coração de Deus. Eu quero fechar esse devocional com uma pergunta. Você contaria os seus segredos mais profundos para uma pessoa que você não confia?
para uma pessoa que olha, você não sabe se a pessoa vai espalhar, vai hackear, se vai usar contra você. Você contaria? Será que você é capaz de colocar ali a tua senha do banco aí no story do Instagram? Ó, gente, minha senha é essa aqui, ó. Quem quiser, pode. Tô confiando, viu? Bota ali nos melhores amigos, né? Seleciona. Eu tô confiando que ninguém vai tentar acessar. Será? Por quê? Então, por que será que Deus tem que abrir o coração dele para você se você não é confiável, né? E quando eu digo você não é confiável, todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Mas o ser confiável aqui é ter estrutura para que Deus compartilhe o coração dele com você. Ah, gente, Jesus, certa vez, quando ele estava criticando os fariseus, ele fala assim: olha, o problema de vocês é que vocês choram quando tem que se alegrar e se alegram quando tem que chorar. O que é que Jesus fala isso? O que é que Jesus quis dizer com isso? Pensa aí comigo agora. Dá 5 segundos você pensar aqui no devocional. O que é que Jesus quis dizer quando ele falou assim: olha, na hora de sorrir, na hora de se alegrar, vocês choram. Na hora de chorar, vocês se alegram. Isso fala sobre um desalinhamento de sentimento, um desalinhamento de coração. É como você chegar no funeral de alguém, aí tá lá a família toda chorando, e você chega todo feliz. A família vai ficar irritada com você. Da mesma forma, você chega no aniversário ali de uma criança, aniversário de criança que tem mais felicidade, né? Tem doce, tem brinquedo, tem outras crianças, todo mundo correndo aquela loucura. E você chega lá e quer trazer a frequência, a vibe toda para baixo. Amigo, você tá desalinhado. Você tá desalinhado. Deus está numa frequência, você está em outra, completamente diferente. Teu coração está completamente desalinhado dele. Isso mostra um desalinhamento de coração. Então, conhecer a aliança de Deus é conhecer o coração de Deus. Você nunca vai conhecer na totalidade porque você não tem estrutura para isso, onde nós tem. Mas posso te garantir, existe muito mais para a gente mergulhar em Deus. Quando você começa a se apaixonar e a amar mais o abençoador do que as bênçãos, quando você começa a se apaixonar pela persona de Deus, por quem ele é, pelas características dele, meu amigo, aí você começa a entrar num caminho de profundidade de revelação que só vai vir coisa boa aí. Aí você realmente começa a transcender. Mas enquanto teu coração está só nas bênçãos, esquece. Uma coisa é você receber uma informação, outra coisa é você receber uma revelação. Informação eu posso te passar. Revelação só o Espírito de Deus. Informação você luta para guardar. Tiago, como foi mesmo a palavra em hebraico lá que você falou que significa segredo? Eu não guardei direito, esqueci aqui, conselhos íntimos, pererê, parará. Mas revelação é entendi. E nada agora me faz esquecer. Quanto é 2 mais 2? Você precisa fazer força para falar 2 mais 2 e para calcular 2 mais 2? Não. Está tão intrínseco na sua mente. Você entendeu como é que faz a conta. Né? Você pode fazer no dedo. Aí criança faz, né? Quando é 2 mais 2, aí a criança faz assim: 1, 2, mais 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dá 4, dá 4. Então, quando você entende a fórmula que está por trás, você entendeu o mecanismo, aquilo enraizou-se em você, você não precisa, perdão, você não precisa mais fazer esforço, você vai fluir naquilo. É algo automático. Você já aprendeu algum outro idioma sem ser o português? Eu me arrisco um pouquinho no inglês, mas um inglês bem mediano, assim. Se for para ler, eu tenho bem mais facilidade. Se for para ouvir, aí depende, né? Se for um jornalista, um pregador que talvez tenha a dicção boa, eu consigo entender. Se for algum atleta, fala cheio de gíria, tal, às vezes não entendo. Mas o meu nível de inglês, ele é mediano pelo seguinte: eu tenho no máximo, para algumas coisas, velocidade de tradução. A pessoa está falando em inglês, eu estou traduzindo para o português e estou sentindo a mensagem. Qual a diferença? Quando você aprende de fato o idioma, você pensa naquele idioma. Você não precisa ver, ouvir, ler, traduzir para depois sentir. Não, você já sente. Por exemplo, um termo que a gente aportuguesou, que é do inglês, perdão, é o verbo deletar, né? Deletar vem de delete, que significa que é um termo inglês. A gente colocou no português deletar. Então, ó, deleta isso aí. Você não precisa traduzir o deletar, porque já é aportuguesado. Você já percebeu o que significa aquilo. Se alguém falar para você, I love you, você não precisa traduzir I, eu, love, amor, you, você. Não, é tão automático. I love you. Mas tem coisas que você ainda precisa traduzir
para português, para depois sentir. Quando você está alinhado com o coração de Deus, meu irmão, você já sente automaticamente o que Deus quer te direcionar. Você já flui automaticamente no coração de Deus, no sentimento de Deus. Então você consegue discernir com muito mais facilidade. É por isso que os segredos de Deus é para aqueles que o temem. Essa não é uma mensagem sobre performance. Não é uma mensagem para, fulaninho tá bem, fulaninho tem performance, fulaninho tá santo com Deus. Ciclaninho, misericórdia, é um miserável. Aí tá afastado, não vai entender nada. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Essa mensagem é: Deus quer nos preparar e nos dar estrutura para entender algumas coisas. E quando você recusa essa estrutura, esse trabalhar de Deus, meu amigo, você está desperdiçando tantas coisas preciosas no Senhor. Não, Tiago, eu quero um milagre, é o sobrenatural, é isso, aquilo. Beleza, Deus vai te dar. Deus vai te dar o milagre. Tá bom, receba aqui seu milagre, tome seu milagre. Agora, o que é que mudou aqui dentro do coração? O que é que mudou aqui dentro da mente? Entende? Sentir, pensar e agir como Jesus faria, como Jesus faz e fez. Essa é a verdadeira transformação. É Deus pegar um cara completamente miserável, pobre, cego e nu, que nem eu, que nem você, e ele transformar tão profundamente que essa pessoa miserável, ela passa a ser coberta da graça e passa a parecer com Jesus. Esse é o grande milagre. Você recebe isso? Então, lembra disso. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que estão alinhados com Ele, é para aqueles que estão com o coração fixados, entregues, derramados diante dele. Repito para terminar esse devocional: se você quer bênçãos, Deus vai te abençoar. Mas se você quer o abençoador, aí, meu amigo, nem o céu é o limite para você. E eu creio que tem muito para você aqui. Não desperdiça isso. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor? Antes de orar, quero fechar esse devocional fazendo o convite para você que está aqui a primeira vez. Se inscreve no canal. Vê agora se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve. Deixa o like nesse vídeo. E no comentário fixado vou deixar para você o link do nosso grupo de WhatsApp, onde eu mando todos os dias o nosso devocional, 10 minutinhos antes de começar, então você ficar por dentro de tudo, tá? Não fica refém de notificação nem nada. E também durante o dia eu mando as anotações do devocional. Então entra aqui no nosso grupo de WhatsApp e vamos orar para fecharmos o nosso devocional de hoje. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, por esse entendimento. Muito obrigado porque Tua palavra nos cura, Tua palavra nos instrui, Tua palavra nos conserta. Meu Deus, eu quero te pedir, Pai, que nosso coração seja talhado por Ti, trabalhado por Ti, transformado por Ti. Nos dá, ó Deus, estrutura para que nós possamos mergulhar em Ti, Senhor. Para que o nosso coração, a nossa alma, possa verdadeiramente chamar o abençoador e não as bênçãos. Meu Deus, eu sei que essa palavra não é tão saborosa para muitas pessoas, mas eu sei também que o Teu Espírito é capaz de convencer qualquer coração. Então eu te peço, Pai, onde cada um de nós está nesse momento, que o Teu Espírito nos convença e nos direcione nessa vontade. Nos direcione para mais profundo de Ti. Que nós possamos verdadeiramente Te temer e ter os nossos corações alinhados contigo, ter a nossa mente alinhada contigo, a nossa vida alinhada contigo. Eu te agradeço por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, deixa um comentário aqui, teu feedback é muito importante. Eu sempre faço questão aqui de ler, curtir todos os comentários. E vamos juntos, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.